Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para todos os que estão aí na live. Livro de Sinfonias, capítulo 2, versículo 1. Diz: congrega-te, sim, congrega-te, ó nações que não têm desejo. Queridos, parece que o Sinfonias estava vivendo nesse presente século. Aqui ele faz um convite, ele disse: congrega-te, sim, congrega, ó nações que não têm desejo. Quando fala nações, fala povos, né? Nós podemos fazer um parente nessa palavra nações e intitular igreja, porque nós, povos, igreja somos nós, né? Lá a igreja, parede é simplesmente um ambiente para nós congregar. Mas nós estamos vivendo uma era da religiosidade. Nós nunca vimos tanta necessidade de congregar como está nos dias presentes. E nós estamos vendo que hoje o desânimo e os embaraços, as intempéries, os levantes, as diversidades têm aprisionado muita gente de não congregar. O que é congregar? Congregar é se confraternizar, é cumprir o Salmo 133, ó quão bom, ó quão suave, que é a irmandade viva em união. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor para que nós tenhamos desejo de congregar. Nós estamos precisando de congregar, porque não está fácil, irmão. Hoje em dia, não está fácil. Nós estamos vendo as pessoas se ausentando do templo. Não é que Deus habita no templo de parede, mas é um lugar que a gente se reúne. E Paulo disse, quando nós se reunimos, uns têm salmo, outros têm revelação, outros têm a palavra, outros têm louvor, e assim sucessivamente. Mas nós estamos vendo uma ausência e uma carência tão grande de congregar como nunca houve. Nós estamos vendo que aos domingos a gente vê as igrejas tudo lotadas, né? As igrejas cheias, mas quando você vai num culto de oração, num culto de ensinamento da palavra, você conta as pessoas que vão. As pessoas, a religiosidade tomou conta do ser das pessoas, que as pessoas perderam o desejo de congregar, como diz Sinfonias capítulo 2, versículo 1. E aí, quando nós vamos lá para o Salmo 122, nós vemos ali, quando o salmista, o que dá a entender é que o salmista também estava sem desejo de congregar. Qual foi a mensagem? Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o que dá a entender ali no Salmo 122, que o salmista ele estava sem alegria, estava desmotivado, poderia estar decepcionado, frustrado com o seu exército, com o palácio ali, algumas decepções, e ele estava um pouco desanimado. Aí ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém falou para ele, né? Alguém convidou ele, ele disse que voltou a alegria. E muitas das vezes é isso que está faltando em nós. Porque nós temos tempo para tudo, só para Deus nós só temos malmente os restos, e olha lá. Então, o Sinfonias aqui está dizendo, congrega assim, congrega, ó nações que não têm desejo. A pior coisa, irmão, a gente fazer algo sem desejo, sem vontade. E isso precisa voltar a gerar em nossos corações. Nós estamos vivendo uma era igual à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Que tinha primeiro amor, mas depois eles perderam o primeiro amor. Aí quando chega lá no versículo 5 de Apocalipse, lembra-te por de onde caísse e arrependa-te. Então é isso que muitas das vezes está precisando nós rever alguns conceitos, para lembrar onde é que nós caímos, onde é que nós tropecemos, aonde que nós estamos parando, neutralizando, sabe? Não ter aquela força de prontidão de estar junto com a Irmandade, orando e buscando a presença de Deus. Nós estamos vivendo uma era de uma decadência espiritual tão grande como nunca houve, né? Nunca houve. Os problemas têm sufocado, as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos pastores
estão aí enganando muitos, e muitos, devido que não está tendo tempo para as coisas de Deus, estão sendo levados por essas correntezas. Aí Paulo disse lá em Efésios 4,14 que nós não sejamos mais menino inconstante, para que não entrem ventos de doutrina com o homem com astúcia usa de fraudulosamente. Então nós temos que voltar no nosso seio de adorar a Deus, ter desejo de congregar. Fazer igual o salmista: bendiz, ó minha alma, tudo que há em mim, bendiga o teu santo eterno nome. É isso que muitas das vezes está faltando em nossas vidas. Então nós vemos que quando Davi recebe o convite, ele disse: eu alegrei. E muitas das vezes é isso que está faltando gerar em nós. De voltar a congregar, voltar a adorar a Deus. Isso está faltando, porque tem muitos parando no meio do caminho. A igreja já não está sendo mais referência, porque ninguém está congregando. As ações, as atitudes não estão condizendo com as escrituras. E a igreja está perdendo totalmente a referência. E aí agora estamos vivendo visões de monarca, visões de tribo, e não temos mais confraternizado. Nem com a Irmandade estamos confraternizando, e a ordem imperativa de Jesus fazer o ide, que ninguém está fazendo. Quando o salmista ele expressa isso, ele alegra. Aí quando nós vamos para um outro salmo, nós vemos no Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa eu pedirei ao Senhor, para que eu possa morar no templo e contemplar a sua formosura. O templo, que nós podemos dizer aqui, lá era um templo, né? Porque era o templo que na velha aliança Deus pousava no templo. Hoje Deus apousa em nós. Então, contemplar o templo e a sua formosura, trazendo para o dia de hoje, é uma conexão minha e sua, que somos igreja, a igreja somos nós. Nós temos uma conexão com o céu, para contemplar o templo, a morada de Deus e a sua formosura. Isso fala comunhão de espírito. Por isso que Jesus disse que ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então aqui o profeta Sofonias ele está dizendo: congrega sim, congrega nações que não têm desejo. E nós precisamos voltar a ter desejo, ter aquele primeiro amor, aquela vontade. Lembra quando nós aceitamos Jesus? Que nós não via a hora de chegar a hora do culto para nós estar junto com os irmãos congregando. As pessoas iam para a igreja para buscar a Deus. As pessoas tinham referência quando estava ministrando a palavra. Hoje perderam tudo. E outra coisa, as pessoas aceitavam Jesus, era liberta automaticamente. Hoje tem pessoas que passam anos e anos na igreja e não conseguem ser libertos. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está fora da sintonia. Vamos dar aqui um exemplo. Livro de Jó, capítulo 30, versículo 28. Jó diz assim: denegrido ando, escuro ando, mas não do sol. Levanto-me, entro na congregação e clamo por socorro. Meu amado, vê a calamidade que Jó estava. Jó estava queimado, a sua pele estava queimada. Jó estava se definhando, Jó estava num pior caos quando ele expressa esse versículo. Mas ele diz: denegrido ando, não do sol. Quer dizer, estou escuro, estou queimado, mas não do sol. Mas mesmo assim, levanto-me, entro na congregação e clamo por socorro. Então é isso que esse sentimento que Jó tinha, nós também temos que ter. Nós precisamos gerar, se não temos que gerar. E se já tivemos e não estamos tendo mais, é porque verdadeiramente nós precisamos regrar o desejo da fé e da vontade de Deus para nos estar congregando e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então nós vemos aqui, você vê que Jó, ele mesmo no pior caos, ele ia para o templo adorar a Deus. O desejo não pode perder, nós podemos perder várias essências do desejo de muitas coisas dessa vida, mas o desejo de congregar, o desejo de estar em comunhão com os irmãos, o desejo de estar em comunhão com Deus, nós não podemos perder, porque se nós perder, o inimigo nos traga. Nós precisamos disso. Vamos aqui fazer uma lembrança aqui, vamos lembrar de Ana. Você já imaginou se Ana alimentasse o confronto da sua adversária? A Penina, você já imaginou se ela ficasse ali só gradeando e alimentando aquele pessimismo, aquela zombaria daquela adversária? Não. Qual foi a procedência dela? Ir para o templo,
chorar na presença de Deus. É que muitas das vezes é isso que está faltando em nós. E ela vivia tão intensamente no templo que quando o sacerdote ali, o pastor Eli, chegou, pensou que ela estava embriagada, ela estava esbaldando no altar de Deus. E que muitas das vezes é esse sentimento que precisamos gerar. Então nós precisamos, irmão, voltar a ter desejo. E para nós começar a voltar a ter esse desejo, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a jejuar e orar. Orar e jejuar. Porque aí o Espírito vai começar a acordar e o Espírito vai se colocar de pé e a carne não vai prevalecer. Essa falta de desejo de congregar, porque a nossa natureza adâmica, carnal, ela não quer congregar. Ela não quer ouvir as coisas de Deus, ela está enfadonha para as coisas de Deus. Ela só não está enfadonha para as coisas dessa vida vil, passageira. Então nós precisamos verdadeiramente congregar. É aqui, ó, a receita está aqui, ó, congrega assim, congrega nações que não têm desejo. Nós temos tempo de ficar 2, 3 horas diante de uma Babilônia, de uma televisão, vendo porcaria, assistindo um filme velho secular que não edifica, não alimenta a alma. Temos tempo para muitas coisas e muitas das vezes, ou até mesmo ficar vendo jogo, enfim, uma série de coisas, mas muitas das vezes não temos tempo para ouvir Deus falar. Então nós precisamos verdadeiramente voltar a gerar sentimento. Coisa boa, irmão, é a gente ter vontade de estar orando, buscando a Deus, pedindo fortaleza, fortalecimento, pedindo para proteger, guardar a entrada e a saída. É isso que está faltando na nossa vida. Nós estamos muito acomodados, nós estamos vivendo no campo da comodidade. Só o bem-estar nosso, a egocentria. Nós precisamos nos libertar, irmão, desse comodismo que nós estamos. Nós estamos muito enfadonhos, incomodados, sabe? Nós precisamos, Deus precisa dar um choque em nós, Deus precisa nos apertar para que nós acordamos para a realidade, porque nós não estamos querendo fazer nada. É uma realidade, irmão. Nós estamos vivendo uma realidade. E nós precisamos voltar os anos dourados que nós tínhamos no começo da nossa fé. Tinha felicidade de estar na igreja. E outra coisa, não estava conformado com esse mundo. Porque o conformismo com esse mundo que está fazendo os crentes verdadeiramente sair do caminho de congregar. Nós precisamos congregar, irmão. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma coisa tremenda. Assim como o nosso ventre precisa de alimento, a nossa alma também precisa. E nós precisamos, nesses dias como nunca, voltar a congregar. Mas congregar mesmo não é só ir na igreja. Ir na igreja é religião. Ir com o coração aberto, com o coração pronto para ouvir. Como diz o sábio Salomão, cedo para ouvir e tardio em falar. Melhor inclinar para ouvir do que para falar. Nesses dias, irmão, quanto menos nós falar, é melhor. Tá todo mundo querendo falar, tá todo mundo querendo... Mas espera aí, você está preparado para falar? Está preparado para receber as mensagens de Deus e entregar o que Deus quer falar, não o que o povo quer ouvir? Então nós vemos aqui, querido, que nós precisamos verdadeiramente congregar. E para me finalizar aqui, quando Davi entrou naquele embaraço dele lá, naquela transgressão, quando você lê o Salmo 51, ele vem narrando toda a sua miséria. Quando ele pede para Deus criar um coração puro e reto nele, aí no versículo 12, 51 e versículo 12 de Salmo, ele disse: torna a dar alegria da salvação. Porque o homem em pecado, ele não tem alegria da salvação. Por que a humanidade não pede para dar a alegria da salvação? Porque ele não sabe nem o que é salvação.
Por isso que a mensagem primeira sempre é para nós. O salmista disse, torna-me da alegria da tua salvação. Porque quando ele transgrediu, ele perdeu a alegria da salvação. É porque o homem, ele erra, quando ele transgride, ele erra o alvo. Errando o alvo, ele está totalmente fora do eixo da sintonia de Deus. Aí na segunda parte de 51:12 de Salmo, ele disse assim, sustenta-me com o espírito voluntário. O que está faltando, irmão, é nós voltar à alegria da salvação e gerar também um espírito voluntário, servir a Deus voluntariamente, não por força, por opressão ou por lei. Não, nós temos que adorar voluntariamente, é isso que está precisando. Você sabe por que muita gente perdeu o anseio de Deus? Porque está em transgressão, irmão, está em pecado. Muitos que carregam a Bíblia acham que pecado é só dormir com meretrize, ou andar com a arma matando os outros, ou fumando droga. Só isso aí é pecado? Não, irmão. Tem um pecado tão terrível para nós que carregamos a Bíblia. Simplesmente, sabe qual é um dos pecados terríveis que tem? Tirando esses pecados que eu falei? A murmuração. Você quer ver Deus ficar impregnado é a murmuração. Quando o povo de Israel se perdeu no deserto, que a cronometragem era 40 dias para eles andaram 40 anos, o que mais impregnou Deus foi a murmuração. Porque lá não tinha shopping, lá não tinha clube, lá não tinha vitrine, lá não tinha um espelho para se embelezar, não tinha salão de beleza, sabe? Não tinha luxúria, não tinha nada disso. Qual foi o requisito que fez eles perecer no deserto? Porque contenderam com Deus, murmuraram contra Deus, desacreditou que Deus tinha poder para transportar eles do deserto e chegar até a Canaã. E hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. Hoje, quando nós começamos a desanimar, aí entramos no campo da murmuração, do questionamento, do se, talvez, será, por que está me acontecendo isso, por que isso, por que aquilo, sabe? Aí ficamos no campo dos porquê. Nós temos que aprender o Salmo 51. Dá uma olhada lá, uma cartilha para você aí, o Salmo 51. Lê o Salmo 51 todinho. Lê o Salmo 51. E para que nós venha gerar o desejo de congregar, só tem o ponto de partida, o ponto do iceberg, você sabe o que é no mesmo Salmo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito não desprezará Deus. Sem aquebrantamento, irmão, não tem como gerar desejo de nós congregar. Porque com aquebrantamento nós começamos a expor as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos fragmentos. E aí quando nós se expomos diante do altar de Deus, colocamos no altar de Deus, aí começa a gerar desejo. Porque aí começa a vir refrigério, começa a vir bálsamo, aí daqui a pouco começa a vir a alegria da salvação, e daqui a pouco sabe o que vem? Aí começa a vir agora gerar um espírito voluntário. Não, eu adoro a Deus voluntariamente. Eu adoro a Deus por causa da gratidão do que Ele fez por mim. Você sabe por que esse mundo está todo destruído? É porque está faltando gratidão. Eles não reconhecem. Até quando passa por um livramento de morte, eles dizem foi sorte. Eles pagam os atributos por sorte e esquece que tem uma soberania para cima que ainda está poupando ele, sendo longâmino para com ele, para que ele não se perca. É isso que está faltando dentro e fora da igreja. Congrega nações que não têm desejo. Você já reparou que nós temos desejo para tantas coisas? Temos desejo para comer, temos desejo para comer demais, desgovernadamente, temos desejo, não podemos ver vitrine, às vezes estamos nem precisando, muitas das vezes fazemos dívida, porque por causa da nossa ótica carnal que facciona quando vê as coisas que interessam o anseio da nossa carne. Você já reparou que nós estamos sempre prontos para isso? Mas quando é para o campo do Espírito, irmão, hoje eu estou muito cansado, eu estou enfadado, eu estou com dor de cabeça, sabe, irmão, hoje eu tomei uma pancada na perna e não estou muito legal. A gente sempre tem uma desculpa. Será que nós vamos conseguir ter desculpa naquele dia da prestação de conta, quando Deus chamar nós para prestação de conta? Será que Deus vai
vai aceitar a nossa justificativa naquele dia. Por isso que o Sonfonias aqui está dizendo assim, congrega-se, nações que não têm desejo. Tem que congregar sim, tem que ir para o templo sim, tem que ter comunhão com os irmãos sim, porque nós somos uma unidade de corpo e se nós não estiver unidos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Jesus mesmo falou, se nós tiver algum problema com o nosso irmão, ainda que nós levar uma oferta no altar, tem que deixar lá e primeiro acertar com o seu irmão, para depois entregar a oferta. Então, nós precisamos nos confraternizar, porque nós somos dotados de vários membros e o Senhor é a cabeça. Então nós precisamos ficar atento. Deus está convocando eu e você que vai ouvir, os que estão ouvindo agora esse vídeo e os que vão ouvir depois. Sonfonias 2 primeiro, congrega, nações que não têm desejo. Vamos gerar desejo para as coisas mais do Espírito do que para as coisas da carne. Eu já vou finalizar aqui. Romanos 8:8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mesmo indo para a igreja com sentimento, com movimento carnal, não pode agradar a Deus. Versículo 6, 8:6 de Romano, diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós estamos com desejo voluntário de congregar, ter desejo, anseio de congregar, nós estamos inclinados para as coisas do Espírito. Inclinando para as coisas do Espírito, nós estamos buscando vida e paz. Por que a maioria, dentro e fora da igreja, não tem paz? Porque o Espírito não está inclinado para as coisas divinas. Não está anseio, não está deleitado no Senhor. Não tem prazer nas coisas de Deus. Aí, por isso que só está inclinado para a carne. A inclinação da carne é morte. Volta a dizer o versículo 8:6 de Romano. Então, quando o nosso Espírito se acorda, se coloca de pé, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter o quê? Vida e paz. Como é que eu posso estar em conflito se diz que eu ando com Deus, eu falo com Deus, Deus é na minha vida, como e eu ando triste e cabisbaixo? Ainda que a circunstância não está a favor. Não, irmão, eu tenho que ter paz independente. Eu posso passar momentos de conflito, mas não pode ser uma coisa contínua. Não pode ser uma coisa viciosa. Não, eu tenho paz. Eu tenho o refrigério de Deus. Eu tenho o bálsamo de Deus. Mas para que eu possa ter isso, para que você possa ter isso, nós precisamos ter desejo de congregar. Então fica aqui essa palavra no nome de Jesus. Fica essa palavra aqui. Se alguém quiser entrar em contato comigo, o meu telefone é código 89 994 01 0024. Amém? 89 994 01 0024. Amém? Você que vai ouvir esse vídeo, compartilha, manda esse vídeo para frente aí. Isso é tudo para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês aí e que Deus possa gerar novamente a alegria da salvação na minha, na sua, na nossa vida e que Deus seja louvado. Deus abençoe.